eufórico, muito ansioso com as coisas, né? Mas o caminho da poesia, o caminho da arte, o caminho da literatura é um caminho também pavimentado, né? É um caminho que você também constrói, você escreve, a gente tem, né, os nossos impulsos, mas ao mesmo tempo a gente também tem que parar para ver esse poema entra, esse poema não entra, como é que vai entrar esse poema? Vai entrar do lado de qual? Por quê? Porque vai conversar como com quem está lendo. Então precisa ter alguma ótica, né? Precisa ter uma órbita onde o seu leitor, a sua leitora, se encontre a sua voz. Né? Encontre a voz de quem está escrevendo. Encontre o que esse autor está se propondo com o livro. Né? Eu acho que o livro não pode nascer assim a esmo. Vou pegar um monte de poema meu e um catado, vai botando aí. Né? Aí ele não fica com uma. Não fica com uma cara, né? Não fica com uma. Tem uma estética, né? Então a gente tem que ter carinho, tem que ter cuidado, a gente tem que entender que poesia, e muita gente reluta com isso, né? Mas poesia, poema, uma forma artística, né? É um processo de arte, né? Então a gente tem que tratá-lo com carinho, como quem pinta um quadro. Imagina o cara pinta um quadro de qualquer forma e, vão gostar mesmo. Ninguém faz isso. É verdade, não. Tem que ter todo um sentimento ali, rolar uma integração também da pessoa, o carinho, né? Tudo isso. A nossa ferramenta é a palavra, e as palavras carregam nossas vozes, né? Por dentro delas. Então, o mínimo que a gente tem que ter é cuidado com elas, sabe? É zelar por elas. Até porque você cria a sua identidade, né? Você cria uma identidade. Aí uma pessoa vai ler um poema seu, ou vai ouvir um poema seu, vai remeter a você. Né? Vai ouvir um poema meu, poxa, parece um poema do Igor. Poxa, parece um poema da Jane, sabe? As pessoas vão saber, porque isso é a nossa marca, é a nossa autoria. Se somos autores, a gente tem autorias, né? Então a nossa autoria é a nossa voz por dentro do poema, por dentro da obra. E eu procuro colocar muito isso dentro daquilo que eu escrevo. Né? Dentro daquilo que eu procuro escrever, dentro da expressão que eu procuro colocar, ela é de suma importância dentro da minha obra. Né? Então, são certos cuidados que eu deixo quando eu vou escrever um livro. Muito bacana. Eu queria tirar, assim, esse nome Azuvaco. É um nome enigmático, né? As pessoas devem te perguntar, não é a mesma coisa? Pergunta. Então, fala pra gente desse título, desse nome Azuvaco. Azo é o momento, né? É a oportunidade, é o ensejo, é o lugar ali, né? Do tempo, né? Que está prestes a acontecer, que está ali, né? Na ebulição do acontecimento. E o vácuo é o nada, né? É o vazio. Mas, ao mesmo tempo, é a oportunidade de se criar alguma coisa. Então, é tempo, é momento, é oportunidade de se tirar do dito nada, do dito vazio, alguma coisa. Preencher com alguma criatividade, né? Preencher esse vazio. Tirar desse vazio algo que seja frutífero, algo que seja, né, algo que nos nutra de alguma maneira. Então, ele aborda filosoficamente, né, o nada como uma possibilidade. Né? Uma possibilidade de colocarmos a nossa voz aí, colocarmos nossas expressões aí, colocarmos um diálogo, colocarmos uma relação que vai ser a existência. A partir do momento que existe uma relação, passa a ter existência. Então nada passa a não existir, passa a ser alguma coisa. Sim, é verdade. Né? Então eu encontrei nessas duas palavras uma maneira de encontrar um momento que possa servir para alguma coisa. Sim. Digamos assim, né? Então, e filosoficamente, trazendo poeticamente essas filosofias, né? Esses diálogos que a gente vai encontrar, por exemplo, no uso de palavras. Para refletir, né? Para ter uma reflexão sobre uma aquilo que você está Às vezes, de onde nasce a palavra? Né? Não nasce do nada, nasce de um processo seu de memória afetiva com essa palavra. Então, ele tem um enlaço com as memórias, né? Para mim, o nada ali é um ambiente onde as nossas memórias elas estão ali prontas para ser fisgadas, né? Como o Pablo Neruda, né? Tá tipo assim, sei lá, tá um pouco adormecida, tá esperando você ir lá para acordá-las, né? Para despertar. Ela tá num ambiente.
É um ela está despertar, né? armazenada. Ela está guardada, ela está armazenada num sentimento seu, numa memória sua, Sim, numa intimidade sua, e que a gente vai explorar, né? Então, a verdade. partir do momento que você passa a explorar isso, você transforma esse nada em alguma coisa. E a gente aqui, com a nossa habilidade, né, com o nosso jeito de se comunicar, a gente está trazendo isso para a poesia. A gente está trazendo isso para a poética. Então, eu trato todos esses assuntos, como eu disse, né, com vertentes existencialistas, com uma filosofia poética, se assim pode Muito dizer, bom. né? Porque esse diálogo entre o que é poesia e o que é filosofia, se filosofia é poesia, se poesia é Sim, filosofia. Não, eu acho que dá para colocar tudo sob uma forma poética, sabe? Dá para se pensar filosoficamente sobre uma forma tá poética. sim. Então, eu sempre, nesse livro, eu estou procurando aí traçar de forma filosófica, traçar de forma poética muitas das filosofias que passam no dia a É. dia no meu pensamento. É muito, eu tô gostando muito desse assunto, porque é muito importante a sua forma de pensar, assim. Eu acho interessante porque, eu não sei se eu estou correta, você é um cara muito inteligente. Quando eu pego um livro, eu gosto de ler 2, 3 vezes aquele mesmo poema, 4 vezes, porque eu gosto de ler nas entrelinhas e fazer uma análise, uma biblioterapia, porque o processo do poeta, às vezes, ele está no desabafo. O livro, às vezes, é um diário da vida dele, porque ele tem uma depressão, uma ansiedade. Às vezes, remete a uma cidade do interior afetiva, né, dele. Ele está sempre. O poeta, ele é um ator, né? Como você disse, é um Ah, artista. Ele está ali dentro do livro. Às vezes muito sim, pouco, às vezes muito ele. é, mas não tem como não desligar isso, né? Se está saindo É da verdade. gente as palavras, né? Se está saindo da gente o pensar, isso carrega as nossas emoções, as nossas memórias, né? Nosso É laço verdade. afetivo por elas. É óbvio que não necessariamente precisa ser você ali, né? É tão você, etc. Não precisa ser tão direto, mas o ambiente, a atmosfera que você cria esse poema é do seu É universo. verdade. As palavras que você se expressa é do seu universo, né? Então Sim, ela tem sentido e significados dados por você, né? Então é nosso. Então é é absolutamente verdade. nosso, né? Agora vai ganhar proporção à medida que for ganhando leituras, né? Aí Sim. vai ganhando interpretações diversas. Aí você. É, A gente lê poemas, o mesmo poema de forma diferente às vezes, né, Johnny? é Se verdade. você Tem tá. várias interpretações, dependendo de como você está. Nosso próprio estado emocional do momento da leitura, se a gente Sim, está sim, triste, a gente pode ler de uma forma, se a gente está feliz, a gente vai ler de outra forma, sim, se a gente sim, está sim. inconformado, a gente pode ler de uma outra forma. É Né? Então verdade. imagina. Então, imagina para quem for escrever, né, o estado que a pessoa esteve no momento que escreveu. Então, a gente não sabe disso. Esse é o grande enigma. Essa é a grande brincadeira. Talvez seja uma das grandes mágicas que a poesia, né? Ela não se explica, mas que seja a grande graça dela. É A forma que verdade. você vai interpretar, né? Mas a forma que a gente coloca é o nosso mundo, é o nosso vocabulário, são as nossas É. palavras, é o jeito que a gente se presta a Uhum. explorar isso, né? Então é muito interessante esse diálogo que existe entre quem escreve com quem lê, porque cria um outro mundo, né? Cria uma É nova um forma outro de observar. mundo. Né? É verdade, cria um mundo paralelo e a pessoa também tem o livro como amigo. Tem pessoas Né? que pegam ali, porque tem momentos da vida que o melhor amigo, que é importante estar sempre lendo, sempre Sim, você ter o livro na sua cabeceira, mas o livro também ele salva as pessoas, né? Que às vezes a pessoa é tão solitária, sozinha, que não tem ninguém. O livro é o melhor sim, amigo. Se sim. torna uma família, né? Eu até vou mais além. Parece assim, mais um ser vivo, né, que está ali perante Não você é? para te abrigar, né? É Sim. isso. Eu digo, a arte, a poesia, a literatura, ela é humana. É humana. Ela é acima de tudo humana. É um ser Pulsa, humano, né? Pulsa, é um ser pulsa. humano que colocou nos papéis, né, no texto, no poema, concepções humanas que vão E é dialogar vivo, com né? outro ser humano, E é vivo, né? né? E é vivo, É né? vivo, extremamente vivo. Então você pode pegar um livro num sebo, um livro antiquíssimo, rasgado, amarelado com o tempo,
mas você lê aquilo ali e se encontrar. Então há Porque tem a relação à vida. energia. É a A energia energia que das está ali. Você palavras, abre, vem a o energia ali pulsar. dentro. Dá Isso força, é né, amiga? grande, isso é a grande imortalidade da Verdade. arte, né? Você se encontrar com uma coisa escrita no século passado, mas que está ali, viva, né? E É você está presente. interpretando e trazendo para a sua vida algo que te representou, né? Que te fez pensar, te fez sentir, te fez tocar. Então a E gente tem que você torna acreditar. ele vivo também, né? Ele retorna a Então, renascer através de você, né? isso, Você dá então, vida. isso que a gente tem que saber, que quando a gente escreve um livro, a gente tem que dar importância a isso. A gente não Sim, sabe o poder que vai alcançar com a leitura de alguém. Então, pô, verdade. a gente pode ser um fiel companheiro, né? Como você disse, um livro de cabeceira, um amigo, né? Um livro amigo de uma pessoa que você Companheiro de nunca... viagem, companheiro Companheiro de de viagem, viagem. companheiro de viagem, exatamente de uma pessoa que você nunca viu na vida, né? Talvez você já tenha falecido e daqui a 50 anos alguém vai pegar e você vai ganhar essa vida com essa pessoa. É Então isso, você ele é tem que vivo. saber que, então você tem que saber que, poxa, a gente tem que fazer isso com essa importância, com esse carinho, né? É, Por tem que isso ter que muitas respeito, vezes né? Tem que ter respeito, respeito pelos vivos. respeito a isso, né? Respeito. E geralmente quem escreve, né, quem tem respeito a isso, é uma pessoa que lê bastante, porque também sente isso. Então a gente precisa ter mais leitura também. Às Com vezes eu vejo certeza. no Brasil muita gente escrevendo, muita gente escrevendo, pouquíssimas lendo, de Verdade. fato. Isso é que mais Pouquíssimas, acontece. mas acontece. Então há uma confusão aí, há uma Mas esse distorção aí. incentivo, É, não te interrompendo, Andendo, eu acho que não, esse por favor. incentivo tem que vir desde a criança, bem pequena lá atrás, pelos Sim, pais. É, sim, a Dani, por exemplo, você conhece a Dani, minha filha? Ela sim, tem o querido. neném. Eu dou livro para ele de presente, desde que ele nasceu. Ele Sim, tem uma mini sim, biblioteca no quarto dele, tem brinquedos, tem várias coisas, sim. mas ele tem muitos livros e ela lê para ele. Claro que não é livros adultos, infantis, para ele ir Não, acostumando claro. a Mas é o gostar de mundo, é o universo, né? Jame, é o para universo, é ele o já é um contato. incentivo, né? É um incentivo Né? primeiros contatos com o livro, tem que ser É. na infância.